Muito bom dia para você. Hoje é dia 24 de maio de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Efeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei. Depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos de que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um de vós em particular. Agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e acompanharam-no até o navio. Meus irmãos, e a palavra de Deus, ela é viva. E uma das razões para que nós creiamos nisso, não que seja necessário motivo, mas, no mínimo, existe aí praticamente quase 2000 anos que separa cronologicamente a vida de Paulo até os nossos dias atuais. E aquilo que ele prega lá, aquilo escrito lá, acontece hoje na nossa história. Ele adverte aos anciãos da igreja exatamente para que eles vigiassem, para guardar as próprias vidas e a vida do rebanho que lhes havia sido concedido como guardas, como guardiões. E exatamente dessa igreja que nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e ele diz essa igreja que Deus adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. E a advertência dele, a exortação que ele nos faz é: depois que eu me for, surgirão lobos que não pouparão o rebanho, e do vosso próprio meio, não é de fora, é de dentro da igreja, existirão homens com doutrinas perversas que fogem ao propósito de Deus, que rompem com o sagrado que Deus institui, e eles arrastarão atrás de si discípulos. E isso acontece nos nossos dias atuais. E a gente vê histórias e mais histórias. Nossa, mas ele que estava à frente, que falava. Meu irmão, se o meu e o seu olhar não estiver naquele que adquiriu a igreja com o seu próprio sangue, a gente vai sim ficar no meio do caminho. A gente vai sim precisar ficar buscando aqui e ali respostas, verdades, que estão apenas único e 100% em nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que a palavra nos traz. E é por isso que o meu e o seu olhar não pode desviar do Senhor. Os pastores precisam sim guardar a si mesmos, porque eles são tentados, são homens como eu e você, né? Homem no geral, no sentido geral do português em si, criatura humana, e que estão sujeitos a cair em tentação. E a exortação é para que eles vigiem por eles e pelo rebanho. Mas alguns vão ficar pelo caminho, assim como muitos de nós um dia estivemos em bando ali na igreja juntos, num grupo, e alguns ficaram pelo caminho. Mas ele exorta: mantenhamos o nosso olhar em Cristo Jesus. Vigiemos, estejamos atentos. Você vai na igreja por quê? Por causa do pastor humano que o Senhor deu o dom, chamou para poder estar lá pastoreando as ovelhas? Ou por causa do pastor supremo, soberano, nosso Senhor Jesus Cristo? Se for por causa do homem que está lá, desculpa eu te falar, ele luta pela santidade, e muitos deixam um testemunho fantástico, mas existirão aqueles também que serão pedra de tropeço, com doutrinas perversas, estando dentro da igreja, dizendo que é em nome do Senhor,
mas com doutrinas, com atitudes, com ações perversas. E eu vou abandonar a igreja por causa disso? A igreja é de Cristo. Foi com o sangue de Cristo que ela foi comprada. O pastor que está lá dentro, ele tem que vigiar por si e pelo rebanho. Mas se ele não fizer, mantenhamos os nossos olhar no Senhor. Porque é assim que a igreja caminha. É assim que ela se mantém há mais de 2000 anos. É por Ele, com Ele e para Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. E eu e você, enquanto ovelhinhas, enquanto rebanho, a gente também precisa orar pelos nossos pastores. E ali Paulo diz exatamente, ele já fala para o povo, quando ele termina de fazer toda a exortação sobre aquilo que a gente não deve fazer. Não confie, não busque sobre ouro, prata ou aquilo que o mundo oferece, mas confie na recompensa que vem do próprio Deus. E ao terminar, ele faz o quê? Ele reza. Porque a igreja caminha pelo Espírito Santo de Deus. E os homens que disseminam dentro da igreja, dizendo que é em nome de Deus, doutrinas perversas, deixaram o Espírito Santo em algum lugar e foram por eles mesmos. Mas é preciso que cada um de nós, veja bem que Paulo diz que durante 3 anos, durante o tempo que durou a sua missão, ali em Éfeso, a sua missão de levar o reino de Deus, ele diz exatamente que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, ele não parou de exortar a cada um em particular. E por que não a igreja no geral? Ele fazia as exortações no geral, mas era em particular, porque a nossa salvação, ela é individual. O outro caiu, vou fazer minha parte, vou rezar por ele, vou orar por ele, mas não vou abandonar Cristo por causa dele. Porque não é sobre ele, não é por ele que eu estou aqui na igreja, é por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente não sabe qual é a nossa meta, onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então é preciso que nós saibamos, sua meta é o quê? O céu? É só por meio de Jesus Cristo que você chega. Só por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Diana, então tudo bem, eu vou rezar em casa. Bom, Jesus Eucarístico, instituição da Eucaristia, Santa Ceia do Senhor, quando ele estava com os seus, fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Ele não diz isso representa, ele não diz faça lá como se fosse. Isto é. E todas as vezes que fizerem, façam em memória de mim, do meu sacrifício. A missa, ela é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso a liturgia da Santa Missa. O altar é o lugar do sacrifício, onde ele se imolou por nós, e por isso eu e você podemos voltar para Jerusalém Celeste, respondendo positivamente a parte que nos cabe nos nossos dias sobre essa terra. Então não desviemos o nosso olhar. E Éfeso, então, ali naquela comunidade, o povo após terem rezado, juntamente como irmãos, porque isso é comunidade, e por isso a gente precisa viver em comunidade e participar da Santa Missa para receber o Cristo Eucarístico, que a gente não fica só em casa rezando. Porque muitos nos tentarão, fora da igreja, mas dentro da igreja também, está aqui na palavra, não sou eu que estou dizendo, está na palavra e a gente vê nos dias atuais. Mas nos mantenhamos firmes e corajosos, porque não é sobre os homens, é sobre aquele Deus único, soberano, trino, na pessoa do Filho, que se entregou para que eu e você voltássemos à casa do Pai. E é assim que eu e você desejamos estar, e é por esse motivo que eu e você devemos vigiar, orar e lutar sempre. Deus abençoe.